Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quem for assistir essa live gravada, passa o vídeo um pouquinho para frente, porque eu vou clicar aqui no aviãozinho e convidar as pessoas. Faça o mesmo, compartilha com as amigas, com os amigos. Vamos chamar as pessoas para compartilhar desse assunto tão importante. Clica no aviãozinho, convida os amigos. Esse tema é muito importante, ele é fundamental para uma vida feliz. Autoestima e os relacionamentos saudáveis. Sejam bem-vindos. Oi, Cláudia. Beijo, ó, no coração. Sebastião, Mariane. Gente, clica no aviãozinho, vamos convidar mais pessoas, porque esse tema, ele é fundamental para uma vida feliz. Relacionamentos, autoestima, tem tudo a ver com relacionamentos saudáveis. Quem for assistir esse vídeo gravado, passa um pouquinho para frente, porque eu estou convidando as pessoas e vou estar recebendo também. Estou aqui convidando, lembrando as pessoas. Pronto. Boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então vamos lá? Sem enrolação. Bom, esse é um momento muito importante. É um momento da gente sair do piloto automático. Sei que muita gente está trabalhando, sei que muita gente está no trânsito, mas vai ouvindo, ouve e vai refletindo, que isso gera aprendizado também. É o momento da gente sair do piloto automático e refletir sobre questões muito importantes para a sua felicidade. E por isso eu decidi falar sobre esse tema tão importante, autoestima e relacionamentos saudáveis. E por que é tão importante esse tema? Autoestima, relacionamentos saudáveis. Parece quando a gente fala autoestima, parece que todo mundo já sabe o que é autoestima, né? Que é você olhar para o espelho, você gostar daquilo que vê. Mas a gente vai perceber aqui que a autoestima é algo muito além disso. Por isso é fundamental que você entenda a relação entre a autoestima e os relacionamentos saudáveis. Existe uma ferramenta no coach que se chama Roda da Felicidade. E uma das coisas, um dos pilares dessa roda da felicidade é exatamente os relacionamentos. São os nossos relacionamentos, desde relacionamento social, que são os nossos amigos, né, as nossas amigas, como relacionamento familiar. Boa tarde, Vlad. Como também relacionamento amoroso. Então são 3 áreas importantes da gente estar olhando agora: relacionamento familiar, social e amoroso. Então eu faço uma pergunta para vocês: como estão os relacionamentos de vocês hoje? Pensando nas pessoas mais próximas, nos familiares mais próximos, nos amigos mais próximos, no seu relacionamento amoroso. Boa tarde, Lúcia. Ó, beijão no seu coração, viu? Obrigada pela sua presença. Quero que você pense nos seus relacionamentos. Como que você hoje lida com essas pessoas mais próximas? São relacionamentos onde você sente leveza, sente tranquilidade, sente confiança? E aí a gente vai entender, primeiro, como é que eu sei, como é que você sabe se os seus relacionamentos, principalmente os mais próximos, são relacionamentos saudáveis? Agora eu vou trazer 3 questões muito importantes. A primeira coisa para você saber se o seu relacionamento é saudável é a questão do equilíbrio entre o dar e receber. O equilíbrio das trocas. Então traga para sua mente agora essas pessoas mais próximas. O que é esse equilíbrio nas trocas? É quando você se permite fazer pelo outro, ajudar o outro, ouvir as necessidades do outro e colaborar. Mas também você se permite receber. Você permite receber ajuda, você permite receber cuidado, você permite falar
e ouvir. Então, existe um equilíbrio nas trocas. Segundo ponto importante para você identificar se o seu reciprocidade. Isso mesmo, Vlad. Segundo ponto para você identificar se o seu relacionamento está saudável. É um espaço, você tem um espaço de confiança. Esse espaço de confiança na relação significa exatamente o quê? Você sabe que aquilo que você sente é importante. Você tem a confiança de que aquilo que você sente é importante e fundamental. E você sente confiança em expor aquilo que você sente. Então, esse espaço de confiança é tanto de você com você mesmo, com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa, como também confiança em expor aquilo que você sente. Esse é o segundo pilar importante. O terceiro, para você identificar se o seu relacionamento é saudável, é se aquela pessoa, quando você está com aquela pessoa, você se sente energeticamente nutrido. O que quer dizer isso? Imagina a pessoa mais próxima que você convive hoje, que é que você traga para sua mente. Quando você está com essa pessoa, seja ela mãe, seja ela pai, seja relacionamento amoroso, seja uma amiga, pensa nela, pensa nessa pessoa. Quando você está com ela, e você convive com ela, é um relacionamento que te traz leveza? É um relacionamento que quando você sai dali, você está nutrida, você está energeticamente bem? Então traga essa pessoa que você mais convive e imagine assim, quando você está com essa pessoa, você sai, a palavra é nutrida mesmo, você sai bem. Estar com ela te nutre a sua alma ou não? Você sai esgotada, você sai assim, cansada, porque existem pessoas que a gente relaciona no dia a dia, até mesmo pessoas da nossa família, que quando você está com ela, você sai dali esgotada, você sai seca, porque a pessoa te suga. Então, para você identificar se você está tendo relacionamentos saudáveis, são essas três questões: o equilíbrio entre dar e receber, se você tem um espaço de confiança com você mesmo, de expor aquilo que você sente, e um espaço de confiança em expor para aquela pessoa aquilo que você sente, que você pensa, e se essa relação te nutre energeticamente, se é leve, se é bom, se é gostoso. São princípios básicos, essas três questões, para você saber se você hoje mantém um relacionamento saudável ou não com pessoas, com as pessoas que você convive. E aí, qual o motivo desse tema? Por que eu escolhi esse tema? Autoestima e relacionamentos saudáveis. Porque diariamente, no processo terapêutico, as pessoas que me procuram, a grande maioria das pessoas, elas chegam até mim porque elas estão infelizes nos relacionamentos afetivos. O Guinho, ó, beijo no seu coração, obrigado pela participação. Márcia, abraço para vocês. A grande maioria das pessoas, então, que chega até mim, elas estão infelizes nos relacionamentos, mas às vezes elas nem identificaram isso ainda. Elas trazem para mim sintomas como ataque cardíaco, ansiedade, a pessoa já dorme pouco, ela toma antidepressivo e os relacionamentos são tóxicos. Quando a gente vai conversar, eu tenho essa percepção. Então, ela chega até mim com esse sintoma, a grande maioria das pessoas. E além desses sintomas físicos, né, que eu trouxe, elas estão carregando sintomas emocionais, que são sentimento de não ser valorizada, um sentimento de estar sobrecarregada, se sentem rejeitadas. Ou seja,
A autoestima está lá embaixo. A autoestima está baixa. E eu quero trazer um caso real de uma cliente, uma querida que chegou até mim, uma mulher bem-sucedida, uma mulher bonita, com esses sintomas que eu relatei, com síndrome do pânico, casada já há mais de 10 anos, tendo ataques cardíacos, tendo essa ansiedade, dormindo pouco, tomando antidepressivo, dores no corpo. E aí, chega até mim e traz a seguinte queixa: Samara, eu tenho tudo de bom. Eu pergunto, tudo de bom o quê? Né? Porque a gente precisa entender. Eu tenho uma família bonita, eu tenho uma filha maravilhosa, inteligente, eu tenho um emprego bacana, mas eu me sinto tão triste, eu me sinto cansada. E aí eu pergunto assim, e sobre seus relacionamentos? Né? Como é seus relacionamentos hoje? Como é que você anda se relacionando? E às vezes muitas vezes a pessoa ainda não tem a percepção que ela criou um sistema de relacionamentos difíceis. E aí eu pergunto assim, como é seu relacionamento amoroso, né? Com seu marido, com a sua esposa? Eu perguntei pra ela, no caso era marido. E ela disse assim, é normal, é bom. Eu disse assim, bom como? A gente dorme junto, né? Mas assim, conversa muita coisa, mas muita coisa sobre o dia a dia. Eu falei, se você conversa sobre o que você sente, ela disse, conversar o que eu sinto? Foi uma surpresa para ela. Porque ela não sabia nem o que ela sentia. Como ela ia conversar com o marido a respeito do que ela sentia? Então ela começou a ter essas percepções. E sobre sua mãe, seu pai, você convive? Eles são vivos? Sim, eles são vivos. Como é que você convive com a sua mãe? É um relacionamento bom, eu vejo eles todo dia. Eu vejo a minha mãe todo dia, meu pai tá aqui não. Eu falei assim, mas quando você vê sua mãe, é leve, é tranquilo? Aí ela parou, pensou, analisou e ela falou assim, nossa, agora que você me perguntou, quando eu encontro a minha mãe, eu posso estar super bem, mas quando eu encontro ela e ela começa a conversar, me pedir as coisas, eu saio da casa dela, eu tô esgotada, eu tô exaurida, eu saio de lá cansada. E ela nunca tinha parado para perceber isso, porque a gente tende a viver no piloto automático, certo? Quem aqui, né, não tem momentos no piloto automático? E essa mulher começou a perceber que ela desenvolveu todo um sistema de relacionamentos onde ela fazia tudo para os outros. Ela fazia tudo, resolvia tudo para a mãe, resolvia tudo para o pai. Ela entrava de férias, você acha que ela descansava? Não. Ela ia arrumar coisas para o marido, resolver a questão da irmã, ela ia resolver a questão do pai. Essa mulher, ela se ocupava somente com questões externas. E pior, questões dos outros. É uma mulher aparentemente forte. Isso que eu vou falar agora, meninas que estão aqui ouvindo, e os meninos também, isso serve para muita gente. Pessoas que aparentemente são fortes, aquelas pessoas que você olha e fala assim, nossa, essa pessoa resolve tudo. Essa pessoa faz tudo, que você entrega para ela, ela realiza. São pessoas fortes aparentemente. Porém, são pessoas muito fracas emocionalmente. Por quê? Porque quando eu pergunto para essa mulher assim, o que você gosta de fazer? Ela diz assim, eu gosto de ir no shopping com a minha filha. Não, o que você gosta de fazer para você? A pessoa pensa, ela não sabe mais. Eu pergunto assim, qual é o seu maior valor? Valor? É família, eu gosto muito de ficar com a minha família. Mas quando você tá sozinha, o que você gosta de fazer pra você, por você? A pessoa se perdeu dela mesma. A pessoa não sabe mais o que gosta. A pessoa não sabe mais o que faz ela feliz. Ela não sabe mais os talentos dela. É como se ela tivesse perdido ali no emaranhado da vida. E eu pergunto assim, sobre projeto divino. E ela fala, projeto divino? Então assim, é uma mulher, é um homem, né? Eu tô trazendo um exemplo dessa cliente querida, mas isso acontece com inúmeras de nós, com homens e mulheres. É uma pessoa forte por fora,
que resolve tudo para todo mundo. Oi, Andréia, beijão. Que resolve tudo para todo mundo, ajuda todo mundo, mas é uma pessoa fraca emocionalmente. Por quê? Porque ela não se conhece, porque ela não sabe o que ela sente, ela não sabe mais quem é ela. E aí dentro do processo terapêutico a gente começou um processo de conexão. Então no processo terapêutico eu comecei a fazer com ela a conexão com ela mesma, né? Então eu montei um mapa mental dela. Dentro desse mapa mental ela conseguiu entender como ela funciona. O que ela tinha medo, as paixões, por que a paixão aquilo que é exagerado? Então ela começou a compreender ela. Começou a retomar quem é ela, uma conexão com ela mesma. E depois dessa conexão com ela mesma, a gente começa uma conexão com o passado dela. O passado dela que reverbera hoje de forma negativa. Por que a gente mexe no processo terapêutico com coisas que já passaram? Com questões lá da infância, questões uterinas. Por que a gente mexe com isso? Porque, às vezes, aquele trauma, aquela interpretação inadequada que você fez lá no útero da sua mãe, você até hoje está tendo comportamentos de defesa para não sentir mais aquela dor. De forma inconsciente. A dor ficou guardada no seu inconsciente e você não lembra dela. Mas quando você percebe hoje uma ameaça, inconscientemente você toma as mesmas ferramentas que você tomou lá na infância. Eu vou trazer um pouquinho isso de forma mais clara, mais na frente. E após a cliente perceber esses traumas, essas interpretações que ela fez lá no passado, aí a gente começou um trabalho de quê? De reaprender. Um trabalho de ressignificar. Um trabalho de autopercepção, ou seja, o passado a gente não muda. Nós não temos condição de mudar o nosso passado, mas nós temos condição de visualizar esse passado de uma forma diferente. Então, enquanto eu imagino, eu vejo o meu passado, eu olho para o meu passado como uma vítima, eu sou aquela que está esperando um herói, uma heroína me salvar, porque a vítima, ela espera alguém salvar. E a partir do momento em que você se coloca enquanto a sua heroína, você começa a ressignificar suas memórias. E essa cliente realmente foi o que ela fez. Ela começou a ressignificar as memórias e começou a ver a sua transformação. Ela começou a se conectar com o seu poder pessoal, com a sua autoestima boa, né? A autoestima dela começou a se elevar para ficar num patamar bom. O poder, ela se conectou com o poder pessoal dela. E essa cliente mudou. Se ela mudou, quando ela mudou, as relações começaram a mudar. Ou seja, aquela pessoa que antes fazia tudo para todo mundo, as pessoas primeiro, o sistema que vocês criam, que nós criamos, onde a gente faz tudo e resolve tudo para todo mundo, quando a gente começa a mudar, as pessoas ao nosso redor empinam a carroça. Porque afinal de contas, você resolvia tudo. Você fazia tudo, não é? Me conta aí se o que eu tô falando faz sentido para você. E quando você começa a mudar e você começa a dizer assim, não, isso não me cabe, isso é seu. As pessoas começam a falar, que é isso? Você agora tá maldosa. As pessoas começam a fazer chantagem emocional. O sistema que você criou começa a fazer uma chantagem emocional para quê? Para que você continue repetindo o padrão da boazinha, da solícita, de fazer tudo para os outros, de resolver tudo para os outros, porque é cômodo para todos, menos para você. E essa cliente mudou. Seus relacionamentos mudaram. A sua autoestima melhorou. Ela passou a ficar mais confiante. Confiante naquilo que ela sente. Confiante que aquilo que ela sente é importante. Ufa, né, Andréia? Então, meus queridos,
Para entender melhor de autoestima e relacionamento saudável, a gente precisa entender outras questões aqui que eu acho que são fundamentais. Porque se a gente não tiver pautado nessas questões que eu vou trazer agora, fica mais difícil a gente compreender. Porque a autoestima, ela não é uma coisa superficial como tá aí na mídia, né? De só tirar selfie, só de corpo bonito, só de cabelo bonito, de pele bonita. Não é só isso. Não é só isso. A gente precisa reconhecer algumas questões, e questões importantes. Meus queridos, vocês podem colocar as dúvidas de vocês aí, que mais no final eu vou responder, tá? Então, questões importantes para a gente compreender esse tema. Nós somos filhos, nós somos filhas da fonte criadora de tudo. Nós somos seres espirituais. Isso eu sempre falo. Quem já assistiu minhas lives está cansada de ouvir isso. Mas eu não me canso de falar. Porque isso eu falo para mim todo dia. Nós somos seres divinos. Nós somos seres espirituais. A nossa origem é divina. Primeira coisa que a gente precisa reconhecer. E a gente está na forma humana. Quando a gente vem para essa forma humana, a gente, veja bem, nós somos seres divinos e nós estamos na forma humana. Olha como é diferente. Então, se eu estou na forma humana agora, essa centelha divina está aqui. É o que move meu corpo, é o que me dá força para superar dores, que me dá força para caminhar, acordar todos os dias. É essa centelha divina. E essa centelha divina, que sou eu, que é você, que é minha filha, que é meu filho, que é meu pai, ela tem uma missão individual. E essa missão individual, o quanto mais eu estou conectada a ela, eu estou contribuindo no coletivo. Olha que coisa maravilhosa. E a missão, a minha missão, a sua missão, ela tem a ver com todas as experiências que você vive aqui na Terra. Olha, escuta bem isso que eu estou dizendo. Todas as experiências que você vivencia aqui na Terra hoje está te preparando para a sua missão individual. Até as dores, principalmente as dores. Ah, então você está dizendo que eu tenho que sofrer para aprender? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a nossa missão tem a ver com as experiências que a gente passa. Vou trazer um exemplo. Vou trazer um exemplo bem dolorido. Uma criança, por exemplo, que foi abandonada pelos pais, né? Ela não teve a criação dos pais, ela foi criada em orfanato. Então ela não teve o amor do pai e da mãe biológico. Olha que dor que isso causa no ser humano, né? Qual que é o grande aprendizado? Qual pode ser? Isso eu estou trazendo um exemplo bem simples e um aprendizado bem assim reduzido, tá? Porque cada caso é um caso. Então qual é o aprendizado dessa criança de não ter pai, de não ter mãe? Olha, o que essa criança ela tem que fazer para sobreviver? Ela precisa desenvolver ali um alto amor. Ela precisa se amar, se valorizar primeiro para dar conta de sobreviver sem um pai, sem uma mãe. Sem esse amor paterno, sem essa presença física da mãe, do pai. Ela precisa lidar sozinha com várias questões. Ela precisa desenvolver autonomia. Ela precisa desenvolver o amor por ela mesma. Ela precisa desenvolver o perdão e a aceitação da vida dela como ela pode ser dada. Olha só quantas coisas, 5 coisas. 5 virtudes. Vocês entenderam agora? Faz sentido o que eu disse? Que todas as nossas experiências terrenas, elas estão nos preparando para a nossa missão? E quando essa criança ela consegue desenvolver esse auto-amor, esse perdão, essa autonomia, quando essas virtudes se integram à sua alma, essa criança vira um adulto muito mais potente para colaborar no coletivo.
Porque ela vai reverberar tudo aquilo que já está impregnado no corpo dela. Ah, Samara, mas isso não é fácil não. Não estou dizendo, ninguém diz que é fácil. Estar aqui nesse planeta não é fácil. Não eu não estou falando que é moleza. Estar aqui é pra gente forte. Estar aqui é pra gente que tem capacidade. Estar aqui é pra pessoas que têm centelha divina dentro de si, meus amores. Vocês compreendem? A nossa semente não é uma semente de banana, não é uma semente de abacate, é uma semente divina. Divina. Eu não consigo nem explicar em palavras o que é essa semente. A potência que é. E essas virtudes, olha que coisa mais linda. Essas virtudes que eu trago, elas são a energia da fonte criadora em mim. Quando eu desperto as virtudes em mim, eu estou despertando a energia de Deus que chega até mim e eu exalo essas virtudes. Por isso que a conexão, despertar das virtudes em mim, ela contribui com o coletivo. Porque uma pessoa que já desenvolveu o auto-amor, ela vai exalar esse amor. A pessoa que desenvolveu a honestidade, o que ela fizer vai ser com honestidade, vai ser uma profissional honesta, ela vai reverberar essas virtudes. Faz sentido para vocês? E os relacionamentos, meus amores, são ferramentas importantíssimas, básicas para a minha autopercepção, para o meu aprendizado. Os relacionamentos, então você fala assim, ai Samara, mas e quando eu estou vivendo aquele relacionamento abusivo? Aquilo ali, aquele sintoma de um relacionamento tóxico, está dizendo que talvez esteja faltando auto-amor, autoestima. E que você precisa desenvolver virtudes para poder sair daquilo ali. Desvincular daquele relacionamento, amadurecer, crescer. Porque quando a gente cresce, a gente desenvolve, desperta essas virtudes, os seus relacionamentos vão mudar. E terceira questão, como um ser divino que nós somos, nós temos habilidades além da matéria. Então, eu quero dizer, aí eu vou trazer um exemplo importante, e é um exemplo de um caso também de uma cliente, que a mãe da cliente, quando já tinha 3 filhos, a mãe dessa cliente, já tinha 3 filhos. E quando essa mãe soube que estava grávida dela, ela não esperava ficar grávida, então ela ficou grávida. E essa mãe, quando soube que estava grávida, a mãe dela teve a seguinte fala: nossa, grávida de novo, estou grávida de novo, mais um. A minha cliente, né, que estava no útero da mamãe dela, quem está chegando agora, estou explicando, a minha cliente já teve a seguinte interpretação: minha mãe não me quer. Minha mãe não me ama. Ela não me quer, ela vai me abandonar. E a criança, mesmo um feto, o bebê em gestação, ele está sendo gerado. Lembra, nós somos seres divinos, a gente tem percepções além da matéria. Estou dizendo que nós sentimos além do tato, além da visão, além da audição. A gente tem uma percepção que ela não é palpável. E ela, no útero ainda da mãe dela, percebeu energeticamente a fala da mãe e ela interpretou que a mãe não queria ela. Não queria ela. E ela teve a seguinte percepção: e agora? O que eu faço? Gente, isso são percepções muito profundas, que só é possível num processo terapêutico profundo. E essa cliente teve essa percepção dentro do processo terapêutico comigo.
Ela teve essa percepção. E mais importante, e a gente foi fazendo o trabalho de terapia energética, que é o Theta Healing, e ela foi tendo a percepção de que quando ela teve essa interpretação, e ela nasceu e ela foi crescendo, ela interpretou que ela tinha que ser a boazinha da família. Ela não podia decepcionar a mãe de jeito nenhum, porque a mãe não queria ela. Ela interpretou que a mãe não queria ela. A mãe queria abandoná-la. Então, sendo a boazinha, sendo a perfeitinha, sem decepcionar a mãe, ela nunca seria abandonada. E aí ela passou a criar desde a infância, né? Porque aí ela era boazinha, ela recebia atenção, ela era perfeitinha, ela recebia atenção da mãe, um sorrisinho do pai, alguém elogiava. E esse padrão foi só engrossando. E na vida adulta, ela estava já com o padrão da boazinha, de fazer tudo para todo mundo, de não expressar o que sente, porque expressar o que sente, ela às vezes pode desagradar o outro. Essa casca foi engrossando, essa máscara foi engrossando, e a autoestima dela lá embaixo. Até criar todo um sistema de relacionamentos tóxicos, abusivos. E aí ela chegou até mim com todos os sintomas que eu trouxe acima. Uma autoestima baixa e frágil. Alguém tem uma história parecida com essa? Alguém tem esse padrão de ser a boazinha perfeitinha? De resolver tudo para todo mundo? Então vocês percebem que a autoestima, ela está totalmente ligada à visão que você tem sobre si mesmo. A autoestima está totalmente ligada às crenças que você carrega sobre você mesmo. Que a autoestima é muito mais além do que você olhar para o seu espelho e gostar do seu corpo, gostar do seu cabelo, da sua face. A autoestima está muito ligado às crenças mais profundas. E eu te digo mais, crenças inconscientes. Porque essas mulheres maravilhosas, quando me procuram, eu olho para elas, eu falo, gente, mas não tem cabimento, você é linda, é bem sucedida. Elas não têm noção da autoestima baixa. Porque são mulheres que se vestem bem, que compram o que quer. São mulheres que se você olha para elas, você não fala nunca. São pessoas, e homens também. São pessoas que você olha e elas não sabem que têm autoestima baixa. Porque ainda está ligada a questão da autoestima, aquela superficial, aquela que você olha para o espelho e você gosta da imagem. E a autoestima está muito mais além disso. Vai muito mais além do corpo, muito mais além do externo. E está muito mais ligada a questões íntimas, crenças que você carrega sobre você mesma, né? E aí, o caso que eu trouxe lá acima, que eu falei um pouco anterior, né? Dessa cliente que chegou para mim com sintomas de ansiedade, de ataque cardíaco, toma antidepressivo. A conquista dela no processo terapêutico, a maior conquista dela foi assim, uma percepção profunda dela mesma. Foi perceber as interpretações equivocadas que ela fez. Mas uma criança, para ela sobreviver, né? A criança, ela tá vivendo ali os traumas, as frustrações. Ela não fala assim, não tem condição de falar, não, essa família tá muito ruim para mim, eu vou embora. Não, ela tem que encontrar uma forma de sobreviver ali. Tá tudo certo. Mas a maior conquista dessa cliente foi ter essa percepção de que aquilo ali serviu no momento lá atrás. Essas interpretações foram importantes, mas que ficou. Não precisa mais disso agora. Porque que ela teve percepção? De todas as vezes que ela se relacionava com alguém, isso era tanto relacionamento amoroso, tanto com a família dela, com a mãe dela especificamente, como amigas, que ela percebia a possibilidade
de ser abandonada, do tipo assim, se você falasse pra ela que ia ligar pra ela e não ligasse, já vinha a sensação na hora. Então o que ela fazia? Ela já ligava. Você tá precisando de alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Então ela tinha que ficar bajulando as pessoas. Porque foi a ferramenta que ela teve pra chamar a atenção das pessoas, pra achar que daquela forma ela era amada, daquela forma ela não ia ser abandonada. Tá fazendo sentido pra vocês? Coloca aí pra mim. E aí quando ela passou a ter essa percepção, porque às vezes só você identificar, você já consegue fazer algumas mudanças. Por exemplo, com essa live aqui, as pessoas que vão assistir vai ter insights, vai ter reflexões e já podem trazer, já conseguem fazer algumas coisas diferentes. Outras não. Outras já precisam de um processo mais interno. Talvez a grande maioria precisa de um processo mais interno, um processo mais profundo, terapêutico, para que ela tenha essas percepções. E aí quando tem essas percepções, a gente começa o trabalho de ressignificação, e foi o que aconteceu. Ela despertou a autoestima dela, boa, autoestima boa. Ela despertou pro amor próprio. E outra coisa que eu acho importante a gente falar. Ela não parou, meninas e meninos, né? Que carrega esse padrão de ter que fazer tudo para todo mundo, tem que ser boazinho, que resolver tudo. Quando você está num processo terapêutico, quando você está num trabalho de autopercepção, e você tem habilidade, essas pessoas, essas mulheres que me procuram, eu percebo uma habilidade delas de antecipar a necessidade do outro, ou seja, de ajudar o outro, tão bacana. E quando você se transforma, quando você desenvolve uma autoestima boa, você não para de ajudar as pessoas. Você não para, porque isso está implícito aqui, tá dentro de você, é um dom que você tem. O que muda? Muda que, primeiro, você se olha. Você percebe se você quer ajudar naquela hora. Você percebe se aquilo que a pessoa está te pedindo é seu. Se realmente você precisa. Se você pegar aquilo, você vai estar ajudando mesmo. Porque às vezes a pessoa cria um sistema de relacionamento tão tóxico que ela até atrapalha o crescimento dos outros, dos filhos, dos amigos, da família. Porque ela carrega tudo aqui, ó, debaixo das asas. Então, quando você está com autoestima boa, você continua ajudando, mas primeiro você ajuda você mesma. Primeiro você olha para você olha para suas necessidades. Você não se deixa de lado mais. Você não fica mais em segundo plano. Você é o primeiro plano. Você é a pessoa mais importante. Você passa a ser a pessoa mais importante da sua vida. E continua ajudando assim mesmo. Com autoestima boa. E aí, como você pode saber se você tem uma autoestima baixa? Porque a grande maioria das pessoas que eu percebo, que chegam até mim, aquelas mulheres maravilhosas, bem-sucedidas, competentes, elas nunca imaginam que elas têm autoestima baixa. E como é que você pode fazer para identificar? Bom, traga de novo as pessoas mais próximas que você convive. Com essas pessoas que você mais convive, mais relaciona, mais de perto, você dá mais do que recebe? Né? Você é aquela pessoa que faz, resolve. Se você dá mais do que recebe, é um indício de uma baixa autoestima. Você tem dificuldade de dizer não, mas quando você diz não, dá uma culpa tremenda. É um indício de uma autoestima baixa. Quando falta aceitação emocional. O que é esse negócio de falta de aceitação emocional? Quando você se considera que não é boa o suficiente. Quando você não aceita errar de jeito nenhum. Quando você tem aquela sensação de que falta alguma coisa pra você. Quando você tem a necessidade de controlar tudo.
Quando você não olha para as suas necessidades, você não aceita a história, a sua história como ela foi, como ela pode ser dada. Você olha para a sua história com crítica, com julgamento. Quando você tem uma falta de aceitação, física, você tem uma falta de merecimento, né? E aí você até fala assim, eu quero emagrecer, eu quero arrumar uma pessoa melhor. Meu próximo namoro, eu não dou conta mais daquele jeito, é uma pessoa melhor. Mas quando você vai dar os passos, né, pra conquistar isso que você tá falando, você dá passos totalmente diferentes daquilo que você quer conscientemente. Você se auto-sabota. Isso é um indício de autoestima baixa. Você nega a sua expressão humana. O que é isso? Negar a nossa expressão humana. Você nega a sua personalidade, o seu temperamento, né? Você tem que ser perfeita. Você tem que dar conta de tudo. Você não pode descansar de jeito nenhum. Você não pode cometer erros. E você nega também a sua verdade, que é divina. Ou seja, você nega as suas virtudes. É aquela pessoa que recebe um elogio e ela fala, não, nada disso, são seus olhos. Sabe? Pessoa assim, você elogia a pessoa, sai coisa da sua cabeça, sou bonita não sou boa não sou isso. E nega. Ela nega as questões divinas, as questões eternas, as virtudes que ela já tem dentro dela. Ela nega, né, assim, os talentos. Ela nega que ela é linda, que ela é divertida, que ela é amorosa. É um indício de autoestima baixa. Outro indício, você é desonesta consigo mesmo, né? Aquela questão que eu disse, é forte por fora, mas é emocionalmente fraca. Não sabe o que tem por trás dos seus comportamentos. Não acha que aquilo que você sente, a raiva, a tristeza, os seus sentimentos, você não dá importância, eles não são importantes para você. Você tem a necessidade de provar para os outros que é forte, que é eficiente, que é inteligente. Quando a gente tem que provar algo para alguém, quer dizer que a gente também não acredita naquilo. Porque se você acredita que é forte, que é inteligente, a gente não tem a necessidade de provar nada para ninguém. É um indício de uma autoestima baixa. Muitas vezes, tá, gente? Isso é importante. A grande maioria das vezes, essa baixa autoestima, ela é inconsciente. Ela não está na nossa consciência. Você ainda não percebeu. E a grande maioria de nós, né, trazendo todas essas características que eu trouxe agora, eu diria, né, dentro do processo terapêutico, dentro de tudo que eu conheço, que eu já estudei, a grande maioria de nós temos um certo grau de autoestima baixa, tá? Por isso que é importante a nossa autoobservação diária. A questão é quando essa autoestima baixa, ela está num nível altíssimo. A autoestima baixa está muito baixa, vamos dizer assim, vamos falar assim para ficar mais claro. Ela está muito baixa. E eu estou já criando um sistema de relacionamentos tóxicos e abusivos. Então tá na hora, é um sintoma de alerta. Se os seus relacionamentos hoje não são saudáveis, são relacionamentos que esgotam você, que te sugam, é um alerta, é a sirene aí dos bombeiros te dando um alerta. Cuide de você, olhe para você. Então, eu faço a pergunta para vocês, que tipo de relacionamento uma pessoa com autoestima baixa costuma ter? Vocês acham que é autoestima, são relacionamentos saudáveis? Tóxicos? Né? Ficou bem claro aqui. Se você carrega crenças negativas ao seu respeito, de não aceitação, de não merecimento, de ter que agradar todo mundo, você vai atrair pessoas, você vai atrair relacionamentos
que comprova aquilo que você pensa. Porque é assim que funciona. Eu atraio aquilo que eu acredito aqui dentro como verdade. Mas a autoestima boa, preste atenção, talvez você nunca tenha ouvido dessa forma. Uma autoestima boa, ela está totalmente ligada à essência. O que é a essência? A essência é aquilo nosso que é infinito, que é a nossa maior verdade, que é o que eu sou verdadeiramente. Então a autoestima boa, ela está ligada à essência. Ela é a base para construir relacionamentos saudáveis. E a essência é o verdadeiro, é a nossa verdade, é o nosso eterno, é as nossas virtudes, são os nossos talentos, e que toda a experiência que a gente vive aqui está nos fortalecendo para desenvolver essas virtudes. Lembra? Anteriormente eu disse isso no início dessa live. E a personalidade é a nossa máscara, que a gente precisa dela sim para sobreviver aqui nesse planeta. A gente precisa da máscara. O problema é quando a gente se identifica com ela e a gente acha que nós somos essa máscara, que nós somos essa personalidade. Porque a personalidade, ela se baseia no ego, na sobrevivência. Lembra? Lá na época dos dinossauros, dos homens das cavernas, para sobreviver, né? Tinha que ficar alerta. Se escutava um barulho, já pegava a lança. Uma arma. Já se armava. Então a personalidade, ela se baseia no medo, na defesa, na fuga, nas crenças equivocadas. E os relacionamentos saudáveis são peças imprescindíveis para uma vida feliz e leve. Os relacionamentos de hoje, seus relacionamentos de hoje, quer dizer que eles refletem o estado emocional que você está hoje. Para pensar. Então, o que eu posso fazer? O que eu trago de auxílio, né, para você conquistar uma autoestima boa? No início dessa live até agora eu trouxe várias percepções. Eu trouxe várias percepções para que você identifique primeiro o seu padrão. Identifique o que você ali está dentro. E já são questões que já vão te ajudar. Mas dentro de um processo terapêutico, né, que eu enquanto terapeuta posso te ajudar da seguinte forma. Primeira coisa, que você tenha uma autopercepção profunda de você mesmo. Um estudo de si mesma. Essa autopercepção, ela é fundamental para você ter a compreensão de como você se relaciona, como você se movimenta no seu relacionamento amoroso, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento social. Porque a grande maioria de nós, como nós estamos no piloto automático, a gente vivencia ali a dor, a defesa, o medo, o sofrimento, a alegria, o prazer, e não para pensar o que tem por trás daquilo. Por que quando eu saí, por que quando eu falei com fulano que eu amo tanto, eu senti tão sobrecarregada, eu senti tão mal, eu senti sugada, eu senti desvalorizada, eu não senti que eu era vista ali. Então essa autopercepção te ajuda a ter essa compreensão. Outra coisa, no processo terapêutico, quando você parte para um processo terapêutico, o que é o processo terapêutico? É a terapia em passos, né? É você fazer terapia em um processo de tempo. No processo terapêutico, a gente pode fazer um mapa mental, como eu disse do exemplo da cliente no início dessa live, onde a gente vai fazer interpretações, você vai compreender as interpretações que você fez da sua infância. E trazendo essa consciência das interpretações, da forma como você se defendeu,
da dor, da frustração lá na infância, que você traz até hoje para os seus relacionamentos, aí sim é possível fazer a ressignificação dessas memórias, que muitas vezes são dolorosas. E às vezes no processo terapêutico, às vezes você nem lembra de forma consciente. Ah, que aconteceu isso, igual essa cliente que eu trouxe, que ela teve um insight de quando ela estava no útero da mãe dela. Mas eu percebo mais frequente as pessoas tendo percepções emocionais no corpo. Então, durante a sessão, a pessoa tem insights no corpo, então a pessoa sente uma sensação de engasgamento, e aí quando a gente vai fazendo as ressignificações, aquilo vai sendo liberado. Vai sendo liberado e ela termina a sessão assim, aliviada. É tão bonito isso, quando a pessoa ela está ali disposta a olhar para ela. Porque eu digo assim, que o ser humano, na sua essência, ele é maravilhoso. Nós somos seres divinos. Não tem como a gente não dar certo, não tem como a gente ser feio. Nós somos filhos da fonte, criadora de tudo. O que acontece é que a gente se identifica tanto com a personalidade, com a nossa máscara humana, e a gente acaba lidando somente querendo alimentar a nossa máscara e esquece de alimentar a nossa alma, a nossa essência divina. Então, uma das questões onde eu posso te ajudar é dentro de um processo terapêutico, onde vai ter essas etapas: o mapa mental, a interpretação da sua infância, ressignificação das memórias. Então tem um processo, tem um passo a passo, tem o seu passo, tem o meu passo enquanto parceira de crescimento. E eu também tenho uma outra opção aqui que eu trago para você, né? Que se você fala assim, eu não tenho tempo, Samara, não tenho tempo para fazer terapia, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro para fazer terapia. Tem uma jornada, eu tenho produtos e atendimentos diferenciados. Eu tenho uma jornada online que se chama O Poder da Mulher que Conhece a Si Mesmo, que são 5 aulas gravadas, 5 ferramentas lá em PDF, mais 13 meditações em Theta Healing, que ficam ali gravadas para você ver no conforto da sua casa. Então são 5 dias. Você tem acesso a essa jornada durante 45 dias. Você pode assistir na hora que você quiser, você pode fazer essas ferramentas, ouvir essas meditações em Theta Healing na hora que vai dormir, durante esses 45 dias, no conforto da sua casa, que tem um valor muito menor. Ele hoje, essa jornada, ela está saindo 12 vezes de R$19,78. E ali você inicia o processo de conhecer a si mesmo. Nessa jornada online gravada, você vai identificar o seu projeto divino. Você vai identificar os seus valores, os seus talentos. Tem uma vivência ali, uma dinâmica onde você vai aprender e virar a chave para conectar com o seu poder pessoal. Nessa live, você já teve conteúdos importantíssimos, conteúdos riquíssimos para uma reflexão de como desenvolver uma autoestima boa para ter relacionamentos saudáveis. Aqui a gente falou sobre o que é um relacionamento saudável, como é um relacionamento saudável. E dá para você refletir sobre tudo isso e gerar aprendizados significativos dentro do seu processo. Mas se você quer continuar um processo de autoconhecimento, de autotransformação, de desenvolvimento de autoestima comigo, né? Eu enquanto parceira, nessa live eu trouxe somente 2 opções. Mas no link da minha bio do Instagram tem outros produtos e atendimentos. Nessa live eu trouxe 2 opções. Um processo terapêutico, onde você vai estar comigo online, ao vivo. E essa jornada, se você falar que não tem tempo, não tem dinheiro, essa jornada online que se chama O Poder da Mulher que Conhece a Si Mesmo, que hoje está saindo por 12 vezes de R$19,78.
Então, fica essas duas alternativas. Alguma dúvida? Deixa eu ver se houve aqui alguma dúvida. Maria Amélia entrou, a André disse Alguma dúvida sobre autoestima e relacionamentos saudáveis? Ficou alguma questão martelando na cabeça? E se você chegou agora, se chegou um pouco mais tarde, essa live vai ficar gravada no meu Instagram. E também vai estar no meu YouTube. Se você quer iniciar esse processo de desenvolvimento de uma autoestima boa para os relacionamentos saudáveis, se você estiver assistindo essa live no YouTube, vai ter um link para você clicar lá na descrição desse vídeo para comprar essa jornada online, ou um link para você falar comigo e marcar sua sessão. E se você estiver assistindo essa live pelo Instagram, depois gravada, vou só mandar um direct para mim com a seguinte frase: quero desenvolver uma autoestima boa. E aí eu vou entrar em contato com você para ver qual dessas duas opções faz mais sentido para você. Dúvidas? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser depois mandar no meu direct, eu estou à disposição. E fica um grande abraço e até a próxima.